Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Teixeira. Hoje eu estou aqui no Design Center da Dräger em São Paulo. E hoje ao meu lado está o engenheiro Alexandre Ferrelli, que veio aqui do Rio de Janeiro. Ele é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do engenheiro clínico no Brasil. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse convite. Eu fico muito feliz de participar e parabenizo a Dräger por esse evento. Nós necessitamos de mais eventos desse tipo para poder compartilhar o conhecimento, divulgar informações e ajudar a valorizar as áreas que precisam. E hoje, a engenharia clínica. Não, muito legal. Bom, cumpre ressaltar que hoje eu e o Alexandre estamos aqui sem máscara, mas todo o nosso time que está aqui ajudando a gente está com uma equipe reduzida, está todo mundo de máscara e a gente está cumprindo as normas do Comitê de Segurança, tá ok? Bom, Alexandre, para a gente bater um papinho, para a gente começar a bater um papo, explica um pouquinho para a gente sobre o que é a ABclean, como começou, conta um pouquinho da história para a gente. Perfeito. A ABclean ela começou em 2003. Antes de 2003, os profissionais que atuavam na engenharia clínica, assim como os fabricantes, sentiam uma necessidade de ter uma associação que ajudasse a promover a engenharia clínica. Então, em 2003, vários representantes da sociedade, engenheiros clínicos de grandes hospitais, engenheiros clínicos do governo, representantes de fabricantes, se reuniram e resolveram criar a ABclean. Então, em 2003, teve a reunião, onde todos estavam presentes, tivemos até presenças internacionais do American College of Clinical Engineering. A ABclean foi criada, o primeiro presidente foi Antônio Gibertoni, do Einstein, e assim começou uma trajetória de sucesso. Em 2003 foi tudo estruturado e em 2004, com toda a documentação pronta e tudo preparado, a associação começou a funcionar. O objetivo da associação é o foco no paciente. Nós tivemos uma reunião há alguns anos, discutimos com vários professores, coordenadores de curso, profissionais, e vimos que a importância do engenheiro clínico é garantir o uso seguro do equipamento no paciente. E de que forma nós fazemos isso? Através de uma boa aquisição, de uma boa manutenção, um bom treinamento e com toda a gestão de tecnologia, para garantir que o paciente vá para o hospital e o equipamento esteja seguro para o uso. Porque um fato interessante, nós podemos escolher onde vamos estudar, podemos escolher o carro que queremos comprar, mas na hora que necessitamos de saúde, o importante é ter acesso rápido ao local mais próximo. Se tivermos os equipamentos em todos os hospitais disponíveis para o uso seguro no paciente, o médico ele pode fazer o que ele sabe de melhor, que é salvar vidas. E com isso, a nossa chance como cidadão de ir para um hospital e sair com uma sequela ou sofrer um evento adverso fica muito reduzida. Nossa, muito interessante. E uma pergunta assim, fala para a gente um pouquinho dos dados do setor de engenharia clínica no Brasil. Bem, hoje nós temos grandes centros de engenharia clínica nas grandes capitais. Não devemos nada aos grandes centros do exterior. Os nossos centros de referência são iguais ao que é praticado nos grandes centros de referências do mundo todo. Ano passado estivemos no Congresso Internacional de Engenharia Clínica, onde conversamos com os engenheiros dos Estados Unidos, da Itália, da China, do Japão, da Inglaterra, e vimos que as boas práticas que eles usam são as boas práticas que nós usamos. E muitos problemas que nós temos também são os mesmos problemas que eles encontram. Hoje nós temos uma demanda reprimida de engenheiros clínicos. Temos cerca de mais de 300 mil unidades de saúde no Brasil, sendo que mais de 6 mil são hospitais. Não temos toda essa quantidade de profissionais formados. Existe um número mágico que
seriam de 2.000 engenheiros clínicos atuando, e temos essa demanda reprimida. Então, hoje, engenharia clínica no Brasil, surgiram vários cursos. Hoje nós temos cerca de 23 cursos de especialização em engenharia clínica para formar essa mão de obra. Está ocorrendo uma valorização do profissional. Hoje é muito mais fácil encontrar um profissional de engenharia clínica dentro do governo, dentro de uma secretaria de saúde. É mais fácil encontrar um engenheiro clínico dentro de hospitais de médio a grande porte e também engenheiros clínicos nos fabricantes, ou fazendo manutenção, ou a gestão da manutenção, ou atuando em outras áreas, como a área comercial ou a área de treinamento, como especialista de produto. Muito bacana. A gente tem visto uma crescente, né? Eu, pelo menos, quando eu entrei na área lá em 2010, era muito comum encontrar hospitais que tinham o departamento de manutenção do hospital, era também o departamento responsável pela manutenção dos equipamentos, né, em si, então não tinha uma distinção. Hoje já é mais comum a gente encontrar uma separação, então muitos hospitais hoje já têm engenharia clínica, principalmente perto das capitais, mas fora a gente ainda enxerga alguns hospitais que precisam, que não enxergam dessa maneira. Uma pergunta: como que a Beclean enxerga isso e qual é o impacto para o hospital hoje não ter um departamento especializado de engenharia clínica? Bem, o problema do Brasil é que o Brasil é um país cheio de desigualdades. Conforme você se afasta dos grandes centros, você começa a observar uma carência de recursos. Tem alguns hospitais no interior que o diretor do hospital ele recebe 1/3 do que seria o piso do engenheiro. Então, como colocar o engenheiro clínico num hospital que mal consegue recursos para poder manter a equipe médica? Esse é um primeiro desafio. O outro ponto é a cultura. E essa cultura de que engenharia é custo, manutenção é custo. Isso não só em relação à engenharia clínica, mas a várias outras engenharias que atuam na área de manutenção. O grande problema dessa visão é que engenharia não é custo, é investimento. É um seguro. Você, com o serviço de engenharia, especialmente engenharia clínica, você garante o equipamento funcionando 24 horas por dia, você garante o uso seguro do equipamento no paciente. Se o equipamento apresentar algum defeito, você consegue reparar ou fazer com que seja reparado de forma rápida. E se o equipamento apresentar uma falha, você consegue ter um gerenciamento de risco, tem um plano de gestão de risco que consegue minimizar os efeitos. Só a título de curiosidade, que na linguagem da manutenção a gente faz uma distinção entre defeito e falha. Defeito é quando ocorre um problema que o equipamento ainda consegue gerar algum resultado. E falha quando o equipamento para de funcionar e não consegue mais gerar nenhum resultado. Então a Beclean hoje ela procura estudar soluções que possam atender esses hospitais que não têm recurso e procura também divulgar mais a profissão e valorizar a área. E o que é divulgar, valorizar a área? É mostrar para o engenheiro clínico que ele não é um apagador de incêndio. Ele é uma pessoa que tem que gerar dados, trabalhar em cima desses dados e gerar soluções, gerar inovação e soluções. E com soluções e inovações, ele levar ao gestor da unidade e ao gestor dos principais setores do hospital os resultados. Porque o melhor cartão de visita são os resultados. Há uns 4 ou 5 anos atrás fizemos um evento na hospitalar onde chamamos um participante de cada setor. Chamamos um representante dos médicos, um representante dos enfermeiros, um representante dos arquitetos hospitalares, um dos administradores, um da Secretaria de Saúde, e todos foram unânimes. A engenharia clínica é muito importante. Só que a gente não sabe o que o engenheiro clínico faz. Ele só fica na sala dele, a gente não sabe os resultados. Então a Beclean tem feito um trabalho de conscientização,
chegar e fazer o que qualquer um faz não é um trabalho de engenheiro. Não te dá empregabilidade. Mas gerar informação, analisar aquela informação e gerar resultados, isso sim é um trabalho de engenheiro. E isso reverte para o serviço de saúde em mais segurança, economia na aquisição de equipamentos e soluções a um custo menor do que ocorreria se caso o equipamento quebrasse ou se a tecnologia existente na instituição ficasse obsoleta sem um planejamento para troca. Interessante. Você tocou num ponto que é muito comum hoje no Brasil, que é a tecnologia obsoleta. Mesmo por conta da questão da base instalada brasileira ser um parque muito antigo. A gente tem equipamentos aí em funcionamento no Brasil com mais de 15, de 17 anos de idade que ainda estão em uso, né? Esses equipamentos, muitos deles não dão mais suporte enfim, a tratativas de manutenção, mas ainda estão em uso. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Essas tecnologias que ainda estão hoje disponíveis no mercado, de 15, de 20 anos atrás, comparadas com as tecnologias que a gente tem hoje e ainda fazendo um paralelo com o que a gente vai ter daqui a 5 anos. O processo de formação do engenheiro para se atualizar nessas tecnologias, o engenheiro clínico, ele é simples hoje? A gente tem instituições hoje no Brasil que auxiliam nessa qualificação, nessa capacitação? É uma boa pergunta. Só a título de curiosidade, nós temos ressonância magnética com mais de 30 anos funcionando no Brasil. 30 anos. 30 anos. Aí você pode me perguntar, mas um equipamento desses que já terminou a vida útil, o fabricante não oferece mais nenhum suporte, não tem mais nenhum técnico treinado que faça manutenção, apenas ex-funcionários que tiveram aquele treinamento que conseguem fazer a manutenção. Peças são difíceis de encontrar, dependem de ter fornecedores, a maior parte no exterior, que tem esses equipamentos armazenados só para fornecimento de peça. Um equipamento desse, vale a pena continuar usando? A grande resposta é a viabilidade econômica. Porque se o equipamento não foi retirado de linha por uma questão de segurança, ele pode continuar sendo utilizado, só que é um equipamento limitado. E o que faz a pessoa fazer um upgrade? Produtividade. Por exemplo, essa ressonância de 30 anos, ela leva praticamente 1 hora, 1h30 para fazer um exame. Hoje, uma ressonância leva 10, 15 minutos, meia hora no máximo. Então, se o proprietário ele vê que tem demanda, que vai ter uma rentabilidade maior, ele não pensa nem 2 vezes. Ele faz o upgrade e coloca o equipamento novo. E o equipamento velho, ele, hoje, por determinação da lei, só tem 2 alternativas. Ou ele vai para o lixo, ou o fabricante tem que fazer uma reforma para poder ser vendido. Refurbish. Refurbish. Só que equipamento com mais de 20 anos, o fabricante não tem interesse, então vai para o lixo, né? Podia ser até haver alguma modificação na lei, até para ser doado para universidades, para o pessoal estudar, fazer pesquisa, mas não, infelizmente vai para o lixo. Então, a gente tem esse caso em relação aos equipamentos antigos. Hoje, a tecnologia muda muito rápido, avança muito rápido. Então, o que é importante para o engenheiro clínico? Ele ter uma visão conceitual. Ele tem que ter uma visão do diagrama em blocos, de como funciona o equipamento, quais são as partes do equipamento, para ele, conforme mudar a tecnologia, ele migrar, ele adaptar aquela tecnologia ao conceito. Dessa forma, ele consegue entender e consegue compreender melhor aquele equipamento para poder avaliar uma proposta de manutenção ou aquisição. Hoje nós temos excelentes cursos que dão a parte conceitual e até abordam algumas tecnologias existentes como exemplo, e isso dá base para o engenheiro clínico estar se atualizando. Um projeto que a Beclean está trabalhando é tentar, com os fabricantes, disponibilizar treinamentos. Não um treinamento de como reparar, mas um treinamento de o que é o equipamento, qual o histórico,
Qual o diagrama em bloco? Como ele funciona? Quais os principais erros dos operadores? Se toda vez que for feito um equipamento houver um EAD ou uma videoaula dessa, a gente consegue fazer, primeiro, com que a grande massa de engenheiros e técnicos conheça o equipamento. E segundo, que faça uma reciclagem no conhecimento. Agora, é muito importante quando a pessoa vai se inscrever numa especialização em engenharia clínica, que ela busque uma especialização conceituada, que tenha boas referências dos ex-alunos, para que ela não faça um curso que vai gerar um diploma e não agregue conhecimento. Sim, faz todo sentido. Aí um assunto que caiu muito estava gerando uma certa polêmica até o final do ano passado, mais ou menos, é referente a alguns casos que a gente tem acompanhado no Brasil afora, enfim, a respeito de lugares que economizaram na engenharia, enfim, na engenharia clínica, e tiveram muitos eventos adversos, né? Problemas de eventos adversos, problemas com equipamentos. Teve um caso até de um monitor multiparâmetro que caiu no leito e acabou machucando um paciente. Você acha que o departamento de engenharia clínica pode influenciar nesses casos e minimizar os riscos para o paciente atrelado ao uso das tecnologias? Sim. Nós temos vários casos. Esse que você citou é apenas um, mas que aconteceu em 2 ou 3 locais diferentes. Teve mais um, eu conheci um só. Teve mais de 2 casos que o monitor caiu na cabeça do paciente. Nossa. Em um caso machucou, no outro não. Que eu falo, a gente não escolhe o hospital. Aí você vai para o hospital para sair pior do que chegou, não é uma boa opção. E temos vários outros casos. Teve um caso algum tempo atrás que uma mesa cirúrgica deu defeito, aí não tinha serviço de engenharia, aí chamaram o mecânico, que o diretor consertava o carro dele. Aí o pessoal foi lá, trocou os parafusos. Não, isso é só um parafuso quebrado. Trocou. Perfeito. Mesa lá estática, 100%. Primeiro uso da mesa, uma parturiente. Nossa. Colocaram ela, quando foi fazer o parto, a mesa quebrou. Matou o bebê e quebrou a bacia da paciente. Isso aí, a última informação que eu tive é que o diretor do hospital, que autorizou essa manutenção, ele estava respondendo o processo e estava tudo caminhando para a prisão dele. Nossa. Mas como é réu primário, acaba não sendo preso. E temos vários outros casos de problemas onde o valor econômico falou mais forte, não se tinha um serviço de engenharia e pessoas despreparadas e não qualificadas fizeram a manutenção. Isso é um ponto muito importante que eu sempre friso. Infelizmente, hoje, muitas pessoas que nunca atuaram com equipamentos médicos estão fazendo a manutenção. E fazem a manutenção desde um equipamento de banho-maria até uma medicina nuclear. Então, vocês podem imaginar o que acontece, né? Muitos problemas, muitos erros e vários outros fatores. Então, esse é um ponto que eu defendo muito a visão dos fabricantes, que para fazer a manutenção, a pessoa tem que ser habilitada e tem que ser qualificada. Ela tem que ser técnico ou engenheiro e tem que ter o treinamento do fabricante. Caso contrário, a pessoa apenas é um curioso que vai mexer e pode deixar o equipamento muito mais perigoso para o uso. Então, quando a unidade de saúde tem um departamento de engenharia clínica, ela já tem um responsável técnico, que é o engenheiro clínico. Ele assina a anotação de responsabilidade técnica no conselho e a responsabilidade dele, se alguma coisa der errado, ele que vai responder nas 3 esferas, tanto na criminal, na civil, quanto na administrativa no conselho. A mesma coisa os técnicos que trabalham com ele vão responder da mesma forma, caso cometam alguma falha grave, algum erro grave, que leve a algum evento adverso ou algum óbito. Então, é importante que tenha esse setor, primeiro, que ele dá uma garantia de segurança jurídica para o serviço de saúde.
Porque um engenheiro clínico, se ele não estiver qualificado, a equipe não estiver qualificada e habilitada para fazer um reparo, ele vai chamar alguém para fazer esse reparo. Se vier o fabricante, tudo bem. O fabricante conhece o equipamento, tem todo o treinamento, todo o know-how. Agora, se vier alguém de fora, ele vai saber avaliar, para ver se aquela pessoa está apta ou não. Teve um caso interessante, eu participei do grupo de trabalho do CREA São Paulo a respeito da fiscalização em hospitais. Então, primeiro o CREA São Paulo fez uma avaliação geral para ver como é que estava a situação em termos de engenharia. De todos os hospitais em São Paulo, sabe quantos estavam 100% em relação à engenharia na fiscalização? Não, e olha que tem um hospital em São Paulo, hein? Eu nem imagino. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Nem Tipo assim, grandes? tinha assim um pontinho, faltava uma RT daqui, uma coisa simples. Tinha assim, os grandes referências eram coisas simples. Agora o resto tinham coisas absurdas, complicadas. Aí vários, né, aí quando começou essa ideia da fiscalização, muitos engenheiros foram contratados e teve alguns casos interessantes. Teve um colega engenheiro clínico que ele ligou para o prestador de serviço e disse: olha, vou precisar do seu registro no CREA e que você abra uma RT. Aí o prestador de serviço: olha, então pode cancelar o contrato. Eu não sou nem técnico, minha empresa não tem registro, eu não tenho ninguém registrado, nenhuma mão de obra especializada, nem tenho interesse em fazer isso. Pode procurar outro. E prestava serviço. E prestava serviço. Aí ele procurou os prestadores. Só o sexto é que tinha um engenheiro, tinha uma equipe técnica, que tinha um registro no CREA e estava tudo legalizado. Nossa. Então, é importante ter esse setor de engenharia clínica. Primeiro, a segurança jurídica. Ou melhor, primeiro, a segurança do paciente. Segundo, a segurança jurídica da instituição. E o terceiro ponto, os benefícios que a instituição recebe. Porque você vai ter, se o engenheiro atuando como engenheiro, ele vai fazer tudo para que o sistema funcione bem, para que haja redução de custos e também para melhorar o sistema, estudando atualizações, vendo soluções, conversando com os fabricantes a respeito de melhorias que podem ser feitas. Ou seja, todo mundo sai ganhando, a sociedade sai ganhando. Não, com certeza. A gente tem ouvido também falar bastante a respeito da digitalização hospitalar. É um processo que tem acontecido, que alguns hospitais já estão buscando tecnologias lá fora a respeito de Big Data, inteligência artificial e coisas que até então ainda não são tão familiares para a gente aqui no Brasil. Você acha que esse é um possível futuro que o engenheiro clínico precisa se preocupar? Ou qual seria o impacto disso na engenharia clínica no Brasil? Bem, eu diria que essa situação da informatização, do Big Data, já é o presente, tanto para a engenharia de manutenção e vai se tornar em poucos anos o presente do engenheiro clínico. Porque a gente tem um gap de mais ou menos uns 3 ou 4 anos entre o que é feito na indústria e o que é feito na área da saúde. Então a gente pega, por exemplo, a indústria aeronáutica. Todo o sistema de manutenção dos Boeings, tudo é feito com manutenção centrada em confiabilidade, com análise de dados, Big Data, gerando resultados, avaliando o que pode ser feita a manutenção, o que pode ser melhorado. Então, esse é o futuro. Aqui no Brasil, nós já temos algumas empresas que desenvolvem alguns trabalhos. Tem um associado nosso que o sistema de gestão de engenharia clínica que ele fornece trabalha com o Watson, inteligência artificial da IBM. Então, todos os dados são colocados, vão sendo analisados e já gerando informações para o engenheiro clínico. Porque você tem tanta informação no hospital que, às vezes, algo pode passar desapercebido, se você tiver com um olhar focado para outro ponto. E esse sistema já ajuda. Então, eu acredito que em poucos anos isso vai ser algo que o engenheiro clínico vai ter que aprender a trabalhar. Hoje eu já estimulo todos os engenheiros clínicos, gerem dados, analisem esses dados e gerem e
criem resultados com esses dados. Gerem informações, que não adianta só acumular dados em um sistema de engenharia clínica e não fazer nada com eles. Não ter ações, né? Exatamente. Às vezes eu tenho um equipamento que tem uma preventiva trimestral. Mas será que realmente necessita? Pode ser que talvez aqui nas características do Brasil você possa fazer semestral ou quadrimestral. Só que você não pode fazer isso sem base, porque seria leviano e até mesmo pode responder a um processo técnico. Mas a partir do momento que você faz um estudo, que você tem dados, que você faz um relatório técnico, que você conversa com o fabricante e você fala, vou fazer dessa forma, por isso, 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 discute com o fabricante, mostra resultados, que às vezes para o fabricante pode ser interessante, ou então às vezes a sua análise pode estar errada também, e o fabricante, não, você não pode fazer por causa dessa forma. Então, é o futuro. Informatização, né? Bom, agora a gente vai fazer uma pequena pausa, a gente vai escolher algumas perguntas que foram publicadas no chat do YouTube, e vocês que estão assistindo até agora, se tiverem qualquer pergunta, podem ficar à vontade para colocar aqui no chat. Nessa pausa a gente vai escolher algumas perguntas e vocês vão assistir um vídeo que conta um pouquinho mais sobre algumas soluções que a Dräger tem que podem ajudar no dia a dia do engenheiro clínico. Presta bastante atenção no vídeo, que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pergunta e quem acertar essa pergunta vai concorrer a um kit exclusivo da Dräger, tá bom? A gente já volta. Olá! O engenheiro clínico precisa estar preparado para o hospital do futuro, mas ao mesmo tempo precisa fazer funcionar o hospital do agora. A nossa maior requisição é por máquinas que atendam a nossa demanda clínica, principalmente em cirurgias de alta complexidade. Nós testamos e os médicos simplesmente adoraram o Atlan da Dräger. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa análise. O grande desafio era investir em equipamentos que atendam a nossa demanda de agora, mas também precisam ser compatíveis com o avanço da digitalização hospitalar. O Atlan da Dräger já foi projetado com conectividade e integração segura de dados. Isso nos deu uma segurança maior. Caso a gente modernize os nossos sistemas, não vamos precisar investir de novo em aparelhos de anestesia. Quando o assunto é produtividade, a nova plataforma do Atlan traz o conceito alemão de manutenção. Todo equipamento médico de suporte à vida deveria ter um cronograma de manutenção preventiva como a Dräger faz. Isso garante a segurança dos pacientes e a disponibilidade do equipamento. A manutenção preventiva minimiza o risco de surpresas com gastos não planejados de manutenção corretiva, além do prejuízo de paradas inesperadas de sala. A Dräger faz questão de não omitir os custos de propriedade dos equipamentos, e isso garante previsibilidade de custos. Além disso, o Atlan tem um custo de manutenção que chega a ser até 70% mais barato se comparado com outros equipamentos. O Atlan tem um sistema de hardware e software simples de trabalhar. Isso proporciona mais autonomia para a nossa engenharia clínica, agilidade e resposta rápida. Os médicos não podem esperar, e os pacientes muito menos. A Dräger tem quase 10 mil equipamentos de anestesia instalados no Brasil, com uma rede de assistência técnica que atende todo o país, seja de forma presencial ou via suporte técnico por telefone ou e-mail. A Dräger reformou a sua estrutura interna e agora tem um novo estoque local de peças à pronta entrega com mais de 900 metros quadrados. Foi construída uma nova área de assistência técnica com laboratório de ponta. O atendimento técnico é rápido e assegura a disponibilidade máxima de operação dos equipamentos. Com o Atlan é possível fazer várias atividades remotamente. Análise de consumo de gases e agentes anestésicos, atualizações de software e diagnósticos de falhas. Isso permite que o especialista técnico já chegue no hospital com as possíveis peças que precisam ser trocadas. Toda essa praticidade assegura o uptime das nossas máquinas e não prejudica a nossa operação. Bom, eu espero que essas dicas te ajudem na sua escolha. Até a próxima! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A pergunta, então, é qual é o nome do equipamento de anestesia que aparece aí no vídeo? Quem acertar a pergunta respondendo aqui no chat do YouTube vai concorrer a esse kit exclusivo que está aqui,
No final do vídeo a gente vai apresentar o ganhador, né? Continuando aqui com o Alexandre, a gente tem algumas perguntas das pessoas que estão participando da live com a gente, né? Então, vamos para a primeira pergunta aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, aqui. A Débora Fernandes fez um comentário bem interessante. Temos que falar a mesma língua do gestor, falar em números, em cifras. Quanto economizamos? Quanto de segurança geramos para o paciente? Essa é uma pergunta complicada. Existe algum indicador sobre quanto o hospital economiza com a engenharia clínica, alguma coisa assim? Bem, Leandro, essa é uma boa pergunta. Débora, parabéns por sua pergunta. Qual é o grande problema, Débora? Nós temos engenharia clínica atuando no Brasil pelo menos desde 1980. Sabe quantos artigos foram escritos mostrando que a engenharia clínica gera economia, gera receita e os benefícios da engenharia clínica? Até hoje. Você tem uma ideia, Leandro? São 30, 40 anos aí? 100? 5 artigos. 5 artigos? 5 artigos. Então, nós temos um problema. Lembra que eu comentei na entrevista que todo mundo falava que engenheiro clínico era importante, mas ninguém sabia o que o engenheiro clínico fazia? E as pessoas continuam não sabendo. Esse é um foco que a Beclin divulga e ela incentiva todos os seus associados e profissionais da área, sejam engenheiros, tecnólogos ou técnicos, que a Beclin é uma associação de profissionais que atuam em engenharia clínica, e não só de engenheiros clínicos. Então, a gente sempre incentiva, peguem seus resultados, escrevam. E nos treinamentos, nas palestras que nós ministramos, a gente sempre fala, não adianta fazer um livro. O gestor que está lá em cima, ele não tem tempo de ler. Você tem que fazer uma coisa resumida, 2 páginas, mostrar o resultado que o gestor vai ler. Achou interessante, ele vai chamar você para conversar. Só que o engenheiro, o tecnólogo, o técnico, eles não têm essa visão de como chegar na gestão. Não tem, assim, corporativismo, talvez. Uma inteligência emocional de como se relacionar. Nós somos muito técnicos. Normalmente, quando a gente está na metade da carreira para o final, é que a gente já tem experiência para fazer isso. Por isso é muito importante fazer um MBA, saber como conversar com o gestor, se colocar no lugar do gestor, porque o gestor ele vai enxergar números. Se você não souber apresentar os números, você não vai conseguir ver seu projeto andar. Você começa a ficar uma figura desinteressante. Porque se você é um engenheiro, você não leva soluções e resultados, por que eu preciso ter um engenheiro? Posso ter qualquer um. O engenheiro tem que levar soluções e resultados. Por isso que é importante você caminhar pela unidade de saúde, conversar com todas as chefias dos setores, saber o que está precisando, fazer um relatório, os seus resultados, discutir seus resultados com cada chefia de cada setor e levar para a alta direção. Aqui meus resultados, o que está acontecendo. E se você tiver algum projeto, em base a esse projeto com números, olha, o projeto, a ideia é essa, hoje a situação a gente gasta tanto, com essa melhoria a gente vai ter uma economia de tanto e o investimento vai se pagar em tanto tempo. Isso é importantíssimo. Nós que atuamos na engenharia clínica precisamos desenvolver essas habilidades. Legal. Essa é uma dica até, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que é uma dica corporativa. Independente se é engenharia clínica ou qualquer área, né? Não adianta a gente fazer muito bem feito e as pessoas não souberem, né? A gente precisa mostrar o resultado que está ali para justificar a posição. Então, bem interessante. O Eduardo Makihara tem uma pergunta. Ele fala o seguinte: essa questão de manutenção é importante, como falado pelo Alexandre. Deve ter treinamentos pelo fabricante. Porém, é muito comum se ver manutenções realizadas sem treinamento. Qual é a sua visão, Alexandre, sobre isso? Bem, eu acho que, na minha opinião, fazer uma manutenção sem um treinamento é ter a chance de matar alguém. Porque se você não domina o equipamento, você pode cometer um erro. Aí você faz um teste, acha que o equipamento está bom, libera para o uso, e quando vai ser usado no paciente, o equipamento apresenta um outro defeito, ou aquele defeito que você achou que tinha corrigido, não corrigiu. Porque quando o equipamento é colocado sobre uma situação normal de uso, ele não funciona.
Então, na minha opinião, até para uma moralização da área, eu digo que para mexer no equipamento tem que ter um treinamento. Quem ministra esse treinamento? Uma opção é o fabricante, porque ele tem toda a estrutura, tem laboratório. Agora, se não for o fabricante, quem for ministrar o treinamento tem que ter o treinamento do fabricante. E ele tem que fazer uma anotação de responsabilidade técnica desse treinamento. Porque se a pessoa aprende alguma coisa errada, mexe no equipamento e esse equipamento leva alguém a óbito, tem que responder quem mexeu e quem deu o treinamento. Dessa forma, a gente consegue moralizar e evitar que tantas pessoas que não têm a mínima condição de fazer manutenção façam as barbaridades que existem por aí. E isso vai desde um ventilador pulmonar, passa por tomógrafo, passa por ressonância, passa por outros equipamentos de suporte à vida. E isso é o que nós temos que combater. Porque não adianta ter um serviço de manutenção mais barato e perigoso. Não, com certeza. Pessoal da produção, pode aumentar um pouquinho a letra para eu conseguir ler a última pergunta do Eduardo Braz? Presidente, se a profissão do engenheiro clínico não é reconhecida pelo CREA, como o engenheiro clínico emite uma RT de responsabilidade técnica? Para os equipamentos seria somente engenharia biomédica ou eletrônica? Acho que essa é a pergunta. Polêmica, né? Ela é complexa. Uhum. Bem, primeiro ponto, por que o CREA não reconhece a engenharia clínica? Porque o sistema Confea-CREA só reconhece engenharia oriunda de graduação. Se eu abrir uma graduação em engenharia clínica, assim que formar a primeira turma, a engenharia clínica está reconhecida no Brasil. Só que existe uma aversão a fazer isso, por quê? Imagina que, vamos pegar o exemplo da engenharia de petróleo, é uma engenharia altamente específica, correto? Ocorreu a crise do petróleo no Rio de Janeiro. Eu tenho pelo menos 6 colegas que fizeram engenharia de petróleo e estão desempregados até hoje. E depois de 4 anos desempregados, você não volta mais ao mercado. Então, você fazer uma engenharia altamente especializada, se aquele nicho de mercado entra em crise, acabou. Sua carreira acabou. Com raras exceções. Então, a gente abandonou essa ideia. Estamos fazendo um trabalho para reconhecimento da profissão que seja igual à segurança do trabalho. Fez uma especialização, pode atuar como engenheiro clínico. O Confea e o MEC definem a carga horária, o currículo e as atribuições. Mas isso ainda está caminhando. Hoje, a engenharia clínica ela é reconhecida pelo mercado. Então, você com uma especialização em engenharia clínica, você consegue, as instituições buscam profissionais com especialização em engenharia clínica, especialmente das escolas mais tradicionais ou das escolas que se firmaram como escolas de ensino de alto valor agregado. Para você fazer uma anotação de responsabilidade técnica, todo engenheiro tem uma atribuição que é a parte de gestão da manutenção. Então, você pode ser responsabilizado pela gestão da manutenção dos equipamentos. Então, você pode fazer uma RT dessa forma. Só que muda muito de CREA para CREA em cada estado. Então, o que eu recomendo é procurar o CREA do estado para tirar essa dúvida. Porque, às vezes, o que um CREA de um estado tem entendimento é um pouco diferente do outro. Então, você consegue fazer RT sim, você não precisa ter uma graduação específica. Quem define essa graduação é o CREA. Por exemplo, em alguns CREAs, para você poder ter a responsabilidade de equipamento, de alguns equipamentos, você tem que ser engenheiro eletricista com determinada ênfase. Para, por exemplo, ventilador, há um consenso, tem que ser um engenheiro mecânico para poder ser responsabilizado pela manutenção por causa de seu equipamento eletromecânico. Mas isso varia.
O importante é você ir no CREA e pedir informação, que eles vão dizer como você pode ser o responsável. Digo também que em breve vai sair uma nota técnica do CONFEA, orientando os CREAs como fiscalizarem os hospitais. A gente já tem uma fiscalização, esse ano da fiscalização dos hospitais, mas a pandemia parou tudo. Não faz o mínimo sentido você fiscalizar um hospital no período de pandemia. Mas eu acredito que com a pandemia diminuindo, regredindo, ano que vem a gente tem o ano da fiscalização e a gente começa a tornar os hospitais mais seguros, com engenheiros cuidando da engenharia, com anotação de responsabilidade técnica, tudo bem descrito, e dessa forma vai ter uma posição clara para todos os CREAs de todo o Brasil. Nossa, bem interessante. Esse é um tema bem polêmico até. O Paulo Izepan, ele faz uma pergunta que para quem está entrando na área, né? Então, olha que interessante. Qual a dica que vocês dão para quem quer iniciar na área? Além de uma especialização, o que deve ser feito, com quem falar? Então, vamos supor que eu estou entrando agora em engenharia clínica, eu quero conhecer um pouco da área. Que dicas você daria para mim? Bem, Leandro, eu costumo dizer que a engenharia clínica é importante que seja um engenheiro e que já tenha um pouco de experiência. Porque o engenheiro clínico ele é um engenheiro que sempre vai agir sob pressão. Então, a primeira coisa, ele tem que ser bom em reagir sob pressão. Muitas vezes você vai estar cuidando de um parque de equipamentos, você vai ter problemas e você vai receber a seguinte informação: olha, se você não fizer o seu trabalho, pessoas vão morrer. E você tem que saber agir sob pressão para fazer a coisa certa da forma certa. Engenheiro clínico não é Deus, não faz milagres. Ele faz o que a ciência, a tecnologia e os recursos da unidade permitem. Então, o que eu recomendo para você é que você tenha um pouco de experiência em engenharia. Mas eu sou recém-formado. Então, eu recomendo fortemente já ter especialização. Uma especialização presencial, porque qual é a vantagem da especialização? Você vai ter aula com profissionais que atuam e conhecem a área. O mais importante não é nem o conhecimento, e o conhecimento você compra livros que explicam muito bem. Mas é justamente a troca de experiências, é saber o que você vai enfrentar, como você deve enfrentar, os tipos de problema, justamente o que não está nos livros. Então é você se inscrever numa especialização, de preferência uma especialização que tenha um bom nome no mercado, ou seja, bem recomendado, para que, indiferente de ser presencial ou online, e interagir com a sua turma, para poder trocar informações também. Normalmente as turmas são onde as pessoas conseguem os melhores empregos. Está sempre estudando e, se possível, tentar fazer um estágio em alguma unidade de saúde para você conhecer, para você já não entrar cru, já saber o que você vai enfrentar, como vai ser. Hoje nós temos várias empresas de prestadores de serviços de engenharia clínica, temos as equipes próprias. Essa é uma linha que você pode seguir. A outra linha é você atuar com o fabricante, porque para o fabricante é muito mais interessante ter um profissional que conheça a linguagem do médico, as necessidades do médico, como o médico usa o equipamento, porque ele vai se comunicar melhor. Isso faz uma diferença fundamental. Imagina, por exemplo, você vai levar seu carro no mecânico. Se você não sentir segurança no mecânico, você não volta mais naquela oficina. É a mesma coisa o engenheiro clínico e o médico. O médico conversar com você sobre determinado equipamento, sobre o que ele precisa, sobre o que está acontecendo. E aí você faz aquela cara de paisagem, acabou. Sua carreira já está um passo a ser encerrada ali mesmo. Então, para o fabricante, é interessante ter um profissional na área de serviços, seja como engenheiro de campo, seja como gerente técnico ou especialista de produto, que ele conheça a linguagem do médico, conheça o equipamento, as falhas do equipamento, como o equipamento é utilizado, porque ele vai ter uma ligação com o cliente muito maior e vai ajudar o cliente a fidelizar a marca.
Uma outra linha que pode ser seguida é ir atuar no governo, na parte de fazer normas, documentos, aquisições no setor público, porque a gente vê muitos problemas de aquisição no setor público. Tudo bem, alguns são voltados à corrupção, mas muitos não são. E esses são mais preocupantes, porque você tem pessoas que não têm treinamento, conhecimento, fazendo um serviço importantíssimo. E qual é a consequência disso? Compra-se equipamento errado, compra-se equipamento caro. Se você tem uma pessoa, um engenheiro clínico, atuando nessa parte de compras, a melhor especificação é feita, a melhor compra é feita. E aí você tem também, dentro do serviço público, duas áreas. Na parte de compras, você tem uma compra, você não faz um edital só por preço, tem que ser TEC e preço para entrar produto de qualidade, onde você faz uma análise por custo total proprietário. Tá, mas e se eu estou no governo, eu tenho uma verba, eu tenho que decidir para onde vai essa verba. E eu tenho 10 requisições. Onde é que eu vou investir? Comprar um tomógrafo para um estado no interior, colocar num laboratório em um outro estado, aumentar equipamentos para clínicas da família em outro, equipar outro estado. Aí você tem que fazer uma análise multivariada, onde você vai entrar uma série de fatores que você tem um embasamento técnico. Então, para você que quer começar na área, primeiro, tem que trabalhar sob pressão, faça uma boa especialização, faça network, interaja com os profissionais. Eu mesmo, quando comecei a minha carreira, só cheguei aqui porque eu interagi com os melhores. Posso não ser o melhor, ou um dos melhores, mas eu os conheço e ando com eles. E isso é importantíssimo, porque você pega a experiência. No Brasil, a gente tem um problema muito grande, que nós não temos formação de sucessores. Então, nós precisamos formar sucessores na engenharia clínica, para termos lideranças, pessoas que promovam a profissão, que sejam novos professores. Então, estude, faça network, interaja, se associe à Beclean, se associe à Abraman, que é a Associação Brasileira de Manutenção. Se você quiser uma visão internacional, se associe também ao American College of Clinical Engineering. É importante que você tenha sempre acesso à informação, estudo, saiba agir sob pressão e, principalmente, tenha um bom relacionamento com todos. Muito bom, muito bem respondido. O William está perguntando, os técnicos industriais podem assinar ARTs para engenharia clínica? Não, a ART é apenas para engenheiro. O técnico ele tem um outro conselho, o CFT, e tem um outro termo que ele pode fazer em relação à manutenção dos equipamentos. Não existe técnico em engenharia clínica. Hoje existe o técnico em equipamentos biomédicos e ele pode fazer o equivalente a ART, acho que é TRT, sobre essa área. Inclusive, você sabe quantas escolas no Brasil hoje formam técnicos em equipamentos biomédicos? Eu conheço uma, não sei se posso falar o nome aqui. Essa é boa, essa eu conheço também. Mas quantos você acha que existem no Brasil, formando técnicos em equipamentos biomédicos? Técnicos mesmo? Umas 3, 5? Você agora chutou bem. Temos porque é pouco mesmo. 5 escolas para o Brasil todo para formar técnicos em equipamentos biomédicos. No Brasil inteiro. Então, nós temos uma carência muito grande, porque o técnico ele é essencial. Claro. Sim. Porque dentro do serviço de engenharia clínica, nós temos o técnico que precisa fazer toda a parte operacional e a manutenção dos equipamentos ou o primeiro atendimento. E o que acontece hoje é que 90% dos técnicos aprendem na cara e na coragem. O hospital contrata, normalmente é um técnico em eletrônica, eletricista ou mecânico, e aprende na marra. Então nós precisamos de uma formação, uma qualificação melhor. Porque o técnico é essencial, porque o técnico é que vai preencher as informações que vão para o Big Data ou para o sistema, e com isso o engenheiro consegue analisar aquelas informações e gerar soluções. Se a gente não tiver um técnico bem formado,
a engenharia clínica não consegue caminhar. Muitas vezes a pessoa fala, engenharia clínica é só engenharia. Não, engenharia clínica é um conjunto, onde cada um tem o seu papel. Os técnicos têm um papel importante, o tecnólogo tem um papel importante e o engenheiro tem um papel importante. Se todos trabalham em conjunto, a engenharia clínica cresce, flui e o paciente fica cada vez mais seguro. Agora, se os três não trabalham em conjunto, aí é um departamento que vai ser só para apagar incêndio e com alta rotatividade de funcionários. Sim, sim. Agora, uma curiosidade, até minha mesmo, não foi nem pergunta de fora. O tecnólogo, ele também emite ART? O tecnólogo emite. O tecnólogo ainda está dentro do sistema CONFEA-CREA. Ah, entendi. Então, ele pode emitir. E é considerado superior, né? Um curso. Exatamente. Interessante. O Henrique, acho que é para a última pergunta, o Henrique está fazendo a seguinte, ele levanta a seguinte questão. Referente ao curso técnico em equipamentos biomédicos, mesmo quem realiza esse curso, entre outros, se não houver o treinamento no fabricante, ele não estará apto para realizar manutenção? Bem, essa é uma questão delicada. A partir do momento... Não, primeiro vai depender do currículo que ele tem e dos laboratórios que ele teve. Se ele teve só aula teórica no equipamento, é um risco. Agora, se ele teve aula prática nos equipamentos com um professor que o aprovou e que disse que ele está apto, ele tem o registro e a responsabilidade técnica, ele pode fazer a manutenção. Só que ele tem que ter bom senso. Se ele não conhece o equipamento, não sabe como funciona, é muito diferente do que ele aprendeu, não mexa. Converse com a instituição dele para tentar fazer um curso no fabricante. O fabricante pode ser interessante. Até um ponto interessante, eu vejo a parte de treinamento algo muito interessante para o fabricante. Primeiro, é uma fonte de receita. Segundo, é um controle de qualidade. Porque se o fabricante ele faz um curso onde a avaliação é difícil, só os melhores se formam, você vai ter técnicos que realmente são bons e que vão estar sob observação do fabricante. Porque vão ter cursos de atualização, vai ser um vínculo que nunca se perde. Você vai ter sempre aquele técnico retornando ao fabricante para fazer uma atualização. Então, se o técnico não conhece, não tente inovar. Você conhece o conceito, você consegue avaliar se a pessoa que tem treinamento, se ela deu um parecer correto ou não, mas se você não tem o know-how, é uma coisa que eu costumo falar. Engenheiro conserta equipamento? Conserta. Só que o engenheiro vai levar uns 2 dias, que vai pegar o manual de serviço, vai ler o manual de serviço, vai entender o manual de serviço, vai entender como se abre o equipamento, vai começar a mexer o equipamento, vai tomar cuidado e vai garantir que está funcionando depois. Já o técnico, ele conserta tantos equipamentos que ele vai pegar o equipamento e em 1 ou 2 horas ele já vai saber o defeito e vai reparar. Mas porque ele tem o know-how. E quando você faz um curso no fabricante, você recebe o know-how. Ou quando alguém que tem o curso do fabricante te treina e assume a responsabilidade pelo que você fizer, emitindo um certificado, um diploma e fazendo anotação de responsabilidade técnica, aí tudo bem, você pode mexer, mas tenha sempre bom senso. Vá até o seu limite. Porque se você extrapolar o seu limite, não tiver habilitação ou capacidade e tentar inovar, a sua inovação pode resultar em um óbito. E resultou em um óbito, evento adverso, investigação, e aí você pode entrar e receber um processo penal, civil, e perder a sua carteira de técnico. Nossa, então ainda você pode responder judicialmente por essa questão. Nossa, que interessante. Bom, gente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer imensamente a participação aqui do Alexandre.
Foi muito bem-vindo mesmo, informações importantíssimas, uma discussão super relevante. Então, Alexandre, muito obrigado pelo seu apoio, pela excelente conversa que a gente teve aqui. Fica aqui meu agradecimento. Leandro, eu agradeço a você pelo convite, a DREG por essa iniciativa espetacular. Eu acho que esse é o melhor caminho, é divulgar o conhecimento, levar o conhecimento. Agradeço a todos vocês que estão assistindo e prestigiando. Já mostro que vocês são profissionais atuantes na área, profissionais diferenciados, que estão buscando conhecimento. E deixo o convite a vocês para conhecerem a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, a se associarem, a interagirem e, mesmo que não se associem, estudem sempre, consigam habilidades gerenciais, nunca ajam de forma que não seja ética e atuem sempre dentro das habilitações e capacidades de vocês. Tá? Obrigado a todos. Leandro, obrigado. Obrigado. Bom, gente, o vencedor do nosso sorteio, então, foi o Daniel Lopes. A nossa produção vai entrar em contato agora com você para poder acertar os detalhes do envio do kit. Fica aqui meu muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, agora na tela vai ficar os nossos contatos. Podem ficar à vontade para fazer perguntas. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Boa noite para você.